Quero louvar a Deus por esses 5 dias que o Senhor nos permitiu desfrutar da companhia um do outro como família, como corpo de Cristo. Então quero louvar a Deus também e agradecer por cada pessoa que foi usada por Deus para ministrar aqui. Eu não tenho dúvidas de que o Senhor plantou a semente nos nossos corações ao longo desses quase 5 dias de culto. Então louvo a Deus pela vida do pastor Jair. Obrigado por ter nos falado. Obrigado, Caio, Gabriel Baeta, o Alisson. Obrigado por ter compartilhado conosco aquilo que o Senhor colocou no coração de vocês. Poderia ter ficado só para vocês, mas vocês escolheram repartir conosco. Amém? E eu também quero deixar um pouco mais da palavra do Senhor para contribuir um pouco mais com o seu coração nessa noite. Nós estamos encerrando essa semana de primícias e eu gostaria de encerrar falando exatamente sobre isso, sobre primícias. Então, nós vamos ler alguns textos e vamos conversar um pouco. Não que eu saiba tudo sobre isso, mas pelo menos aquilo que o Senhor falou no meu coração eu quero dividir com vocês, compartilhar com vocês. Vamos começar. São alguns textos que eu separei para compartilhar nessa noite. Vamos começar por Provérbios capítulo 3. Provérbios capítulo 3, o versículo 9 e o versículo 10. Amém? Nós vamos começar com 2 textos. Eu acho que já é bom você deixar marcado. Coloca aí uma fitinha, um papel, em Provérbios capítulo 3, e abra também Gênesis. Gênesis capítulo 4, versículo 3. Quatro e 5. Eu queria que vocês procurassem aqui uma tradução na linguagem de hoje, viu? Aqui pro telão. Amém? Glória a Deus. Vou ler aqui na minha tradução. Se você tiver sem uma Bíblia, você pode acompanhar ali pelo telão. Provérbios capítulo 3, versículo 9 e o versículo 10 vai nos dizer o seguinte: honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Agora Gênesis, capítulo 4. Diz assim a partir do versículo 3: E aconteceu que, passado alguns dias, Caim
trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou o Senhor. Irou-se Caim fortemente, e o seu semblante desfaleceu. Vamos orar mais uma vez? Para compartilhar e para aprender juntos um pouco mais sobre a palavra do Senhor. Querido Deus, nós agradecemos, porque o Senhor já tem nos falado tanto, poderosamente. O Senhor tem nos falado acerca de ter um coração separado para Ti. Um coração, um corpo, uma mente que busque a santidade de Deus. O Senhor tem ministrado o nosso coração sobre a importância de discipular também. Oh Senhor, que privilégio somos nós de poder ser salvos e ser instrumentos na salvação de outros também. Obrigado, Pai, por ter ministrado nossos corações sobre a importância de lembrar que o presente da salvação foi algo gratuito. O Senhor que nos deu. E nós somos incapazes de nos tirarmos das Tuas mãos. Nem morte, nem altura, nem profundidade, e nem qualquer outra criatura é capaz de nos separar de Ti. Obrigado, Pai, por nos falar de tantas maneiras e de tantas formas. Continua, Pai, a ministrar o nosso coração mais uma vez. Nós queremos Te ouvir e Te obedecer. Assim nós oramos, no nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, na caminhada cristã minha, eu fui descobrindo algumas coisas, aprendendo, desfazendo outras que eu achava que era verdade. E assim, por intermédio da palavra do Senhor e de tantos homens que ao longo da minha caminhada ministraram a minha vida pregando, eu fui chegando a alguns entendimentos sobre a nossa relação com Deus. E o entendimento que eu quero compartilhar hoje sobre o que eu venho aprendido é que a nossa relação com Deus é uma relação de primícias. A palavra primícias é uma palavra que deriva da palavra primeiro. Então a nossa relação com Deus é uma relação de primícias. E quando eu falo de primícias, eu me refiro a tudo que há em nós. Tudo que há em nós precisa ser primeiramente oferecido a Deus. Isso é primícia. Se alguma área da sua vida, o lugar de Deus é o segundo, você perdeu o privilégio de viver primícias. Isso passa por tudo, irmãos. Absolutamente por tudo. O reino de Deus é um reino de primícias. Deus prioriza quem o prioriza em primeiro lugar. O reino de Deus é de primícias. O coração, ele é o primeiro órgão que começa a se formar no embrião. E talvez seja por causa dessa razão que a palavra de Deus constantemente vai nos advertir acerca
de cuidar do nosso coração e fazer com que o nosso coração viva para a glória de Deus. Por quê? Primeiro a se formar. Então, o primeiro nós devotamos a Deus. Primícias é isso. Se nós vivermos a nossa vida dedicando a Deus tudo em primeiro lugar, Deus tem uma aliança com a palavra dele em relação a cada um de nós. Ser primiciante nos dons, fazer primícia nas minhas habilidades, fazer primícia com os meus recursos, tudo oferecer para Deus em primeiro lugar. Perceba uma coisa: Deus é a primeira pessoa a nos dar lição sobre primícias, porque Deus não vai nos pedir algo como primícias que Ele já não tenha nos dado abundantemente, em grande quantidade, ou pelo menos em quantidade suficiente ao que você precisa. Deus não vai nos pedir como primícia algo que Ele já não tenha te abastecido. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Quem está entendendo sério? Deus não vai te pedir como primícias algo que Ele já não tenha te abastecido antes. Então, quando Ele diz o seguinte: olha, é importante trazer como primícias os meus talentos, é porque é porque Ele já me equipou com talentos. Então Ele não vai me pedir como primícias algo que Ele antes já não tenha me concedido. Se o Senhor nos ensina que nós devemos separar em primeiro lugar os nossos dízimos e ofertas, é porque primeiro Ele já nos presenteou com o nosso sustento. Deus nunca vai nos pedir como primícias algo que Ele já não tenha nos dado. A grande maioria de nós é que, popularmente falando, damos de João sem braço, né? Eu não sei de onde é que veio esse termo, mas é bem comum quando a pessoa se faz de desentendido. É só você olhar para a sua realidade. O que você tem é unicamente por causa da misericórdia de Deus. Então Ele pode sim esperar de nós primícias. Por quê? Porque Ele já nos abasteceu primeiramente. Quem está entendendo, dá uma glória a Deus. Segunda coisa que eu quero que você entenda é que Deus só vai nos pedir primícias porque Ele é o nosso maior exemplo. Deixa eu te explicar melhor. Nós damos primícias daquilo que nós recebemos de Deus. Então nós recebemos algo de Deus e separamos o primeiro e entregamos a Ele, correto? Certo ou errado? Correto. Então, se o Senhor nos abastece de algo, eu disse para vocês que Ele nunca vai nos pedir como primícias algo que Ele já não tenha nos dado o suficiente. Então, quando Deus nos pede primícias de algo, é porque nós já temos o suficiente, apenas precisamos separar o primeiro para Ele. Eu sei que na sua cabeça só está pensando em dinheiro, pelo menos a maior parte, mas eu falei que é tudo. É tudo na nossa vida, tudo. Então quando Ele pede primícias de algo é porque Ele já nos abasteceu. Só que Deus, Ele além de nos pedir algo, depois de ter nos dado, Ele ainda se torna o maior exemplo de todos. Como, pastor? Porque se de nós Ele nos abastece e em seguida nos pede o primeiro, e Ele é o exemplo, Deus não só nos entregou a sua primícia, Ele entregou o seu unigênito.
Deus não entregou a primeira parte daquilo que Ele tinha. Deus entregou tudo. Ele nos entregou todo. Então Ele pode e tem autoridade para olhar para nós e falar assim: eu não te entreguei a primeira parte, eu te entreguei o meu melhor. Por que você não consegue entregar a primeira parte? Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Então Deus não só nos entregou a sua primícia, Ele entregou o seu Filho unigênito. Ele entregou tudo. Ele entregou o melhor. Ele entregou todo. E quando Ele olha para nós, Ele fala assim: eu não estou nem esperando que você entregue tudo, e nem estou esperando que você entregue todo. Eu só quero que você separe o que é primeiro na sua vida. Se você não consegue separar o que é primeiro na sua vida, eu nem consigo imaginar que você consegue entregar o todo. Mas Ele olha para nós tão misericordioso e fala assim: tá bom, eu quero só o que for primeiro na sua vida. E tem uma coisa, irmãos, que Deus não negocia com o que é primeiro. Deus não negocia com aquilo que é primeiro. Ele sempre vai querer de nós aquilo que for primeiro. Agora aqui a gente confunde algumas coisas e às vezes a gente cria uma confusão. A gente acha que Deus está interessado na quantidade. Preste atenção. Muita gente pensa que o que enche os olhos de Deus é a quantidade, e não é. E nem sempre. O que enche os olhos de Deus é o quê? Primeiro. Porque você pode sim entregar muito, mas não é o primeiro. Você pode sim, se você tiver em uma situação melhor, você pode sim entregar muito, mas não é o primeiro. Enquanto outra pessoa pode até não ter entregado tanto, mas ele entregou o primeiro. Mas para entender um pouco mais, irmãos, sobre primícias, eu preciso que você entenda 3 coisas antes. A primeira coisa é que Deus sente prazer em nos recompensar. Você sabia disso? Deus sente prazer em nos recompensar. Ele é a pessoa que mais se alegra quando o seu nome sai na lista dos aprovados do concurso. Ele é quem mais se alegra quando o seu nome sai na lista dos aprovados da faculdade. Ele é quem mais se alegra quando você, com muito esforço, chega e consegue conquistar sua casa própria. Ele é quem mais se alegra que quando você, com as suas batalhas, consegue adquirir o seu automóvel. Deus se alegra em nos recompensar. Lembre-se disso. Deus se sente feliz em recompensar você. Eu me lembro quando os meus filhos ainda eram bem menores, no aniversário deles, eu comprava um presente e eu colocava na cama, para que quando eles acordassem, eles vissem o presente. Eu sei que eles ficavam muito felizes com o presente quando eles acordavam, mas a minha alegria era vê-los acordando e contemplar o rosto deles enquanto desembrulhavam o seu presente. Deus sente alegria em te recompensar, irmão. Ele é quem mais se interessa em que você seja alguém que tenha vitórias, que alcance conquistas. Você sabia disso? Quem está torcendo pela nossa derrota é Satanás. Deus não, irmão. Deus não. Deus é quem mais se importa e se alegra em ver os sucessos que você alcançou. Então a primeira coisa que eu quero que você guarde no seu coração é: Deus se alegra em me recompensar. Diga comigo assim bem forte: Deus se alegra em me recompensar. Queria que você abrisse comigo em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 8.
Coloca aqui para mim, na linguagem de hoje. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 8. Olha, Deus é poderoso para fazer que toda graça seja acrescentada a vocês, para que em todas as coisas, diga, em todas as coisas, e em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em boa obra. Deus, irmãos, está interessado, está feliz em nos ver alcançando os nossos objetivos, para que em todo tempo e em todas as coisas vocês tenham tudo o que lhe for necessário. Eu quero que você, nas próximas orações, diga: Senhor, eu quero te dar a alegria de me ver conquistando mais ainda. Eu quero te dar alegria. Eu não tenho casa própria, mas eu quero dar alegria para o Senhor de conseguir a minha casa própria. Aleluia. Não senti muita animação não aí, mas lá em cima está em festa. Lá em cima está, vamos lá, Carlos, eu sei que você vai conseguir, vai dar certo, economiza aqui, economiza ali, você vai conseguir. Deus está, irmãos, interessado em ver você ter bons resultados, ter conquistas e avanços na sua vida. Deus está interessado, irmão, em ver o seu casamento prosperar. Deus está interessado, a turma aí que vai casar agora, glória a Deus, esse ano, Deus está interessado em que vocês tenham um casamento abençoado. Quem não tem filhos ainda, os casados que não têm filhos, Deus está interessado em que vocês tenham filhos, e esses filhos sejam para a glória de Deus. Amém, Iago? Glória a Deus, Iago. Deus está interessado, irmão, em nos abençoar. Deus está interessado em ver os seus filhos alcançando e indo além do que vocês alcançaram até. Eu, irmão, pela graça e a misericórdia de Deus, eu tive a oportunidade de ter uma qualidade de vida muito melhor do que o meu pai. Mas muito melhor do que o meu pai. Eu tive a oportunidade, irmão, de escolher o tênis que eu queria comprar, a cor. Meu pai dizia assim: meu filho, isso é um privilégio que eu não tive. Eu tive a oportunidade, irmãos, de comprar minha moto. Eu tive a oportunidade de ir muito além do que o meu pai. Os meus filhos, eles têm muito mais oportunidade do que as que eu tive. Os meus filhos passaram por escola particular, estudei minha vida inteira em escola pública. Deus está interessado em abençoar a sua geração. Os seus filhos, no nome de Jesus, eles vão voar muito mais alto do que você voou. Aleluia! A sua geração será uma geração abençoada. Então o primeiro princípio que você precisa entender é que Deus está do nosso lado. Deus está do seu lado. Às vezes, irmãos, nós vivemos uma vida que parece que Deus está puxando a corda do lado de lá. Ele está do nosso lado, Ele está torcendo por nós. As coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Segunda coisa que eu quero que você aprenda sobre primícias. A primeira é: Deus sente prazer em te recompensar. A segunda coisa que eu quero que você entenda sobre primícias, porque no final de tudo eu quero lhe perguntar, no final de tudo isso aqui, é o que você vai fazer com as suas primícias. Mas primeiro você precisa entender
todo o processo. E o processo passa por entender que Deus se alegra em te recompensar. Ele se alegra. Segunda coisa que Deus se alegra: Deus sente prazer em nos ver cuidando daquilo que Ele nos deu. Preste atenção, Deus sente prazer em nos ver cuidando daquilo que Ele nos deu. Quem é pai aí vai entender um pouco do que eu vou dizer aqui. Quem é pai e mãe, já comprou um presente para o seu filho? E um mês depois o presente está quebrado. Ele fala assim: não é possível, rapaz. Não tem 15 dias, homem, que eu comprei o bendito do carrinho, do controle remoto. Ana, quem é pai que nunca passou por isso aí? Deus sente prazer, irmãos, em ver você cuidando, zelando daquilo que Ele te deu. Pastor, mas a minha casinha, comprei ela com esforço, mas ela falta tanta coisa. Cuide da sua casa, irmão, é presente de Deus. Sempre que a oportunidade aparecer de você melhorar, melhore ela. Foi um presente que Deus te deu, zele por isso. Deus te deu uma família, irmãos, então cuida dessa família. Foi o presente que Deus te deu, então zela por isso. Deus sente alegria, irmãos, quando Ele nos vê cuidando daquelas coisas que Ele nos presenteou. Aleluia. Você está cuidando daquilo que Deus te deu? Está cuidando daquilo que Deus te deu? Eu me lembro quando eu morava em Davinópolis, tinha um irmão lá na igreja, na central. Eu achava muito interessante ele. Ele já era um senhorzinho assim, de uma certa idade. E ele tinha um pouco de limitações mentais. Não era tanto não. Ele conseguia interagir, ele conseguia ler, né? Às vezes até quando a gente fazia um coral lá de homens, ele cantava, mas ele tinha uma certa limitação mental. Mas esse irmão, ele tinha uma bicicleta Monarch. Irmãos, você não via lama na calha. Chega, não tem aquelas louças que a mulher fica bem areadinha, bem limpinho, irmão. Eu achava tão interessante. E eu falava assim: irmão, o senhor cuida bem dessa bicicleta. Irmão, aqui foi Deus que me deu. Não, aqui não é assim não. Aqui foi com muita dificuldade, o Senhor me abençoou. Então eu quero que você pare um pouco para pensar se você tem cuidado daquilo que Deus tem te dado. Se as coisas que o Senhor que antes você orou, chorou: Senhor, me ajuda, isso aqui, aquilo outro, chegou o tempo, alcançou, e agora não cuida mais com zelo, agora não cuida mais com carinho, com cuidado, com atenção. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Você está entendendo? Todas as coisas, irmãos. Eu estou fazendo aqui exemplos de coisas materiais, mas eu quero que você amplie a sua mente para conseguir compreender que todas as coisas que estão debaixo do nosso governo, que o Senhor nos presenteou. Você talvez orou, pediu tanto um cargo na empresa que você trabalha, de confiança, e aí você chega no cargo de confiança e você é um mau funcionário. Você é um mau funcionário. Você não está zelando daquilo que Deus te deu, irmão. Você não está sendo grato acerca das coisas que o Senhor te deu. O Senhor te deu um salário. Você precisa administrar esse salário com sabedoria, irmão, porque Ele te deu e você precisa cuidar, zelar, como é que é a palavra que eu posso dizer? Você precisa ser organizado. Quantas pessoas, irmãos, quantos crentes estão atolados em dívidas porque não conseguem parar de comprar
compram além do que ganham. Ganham tanto e gastam 3 vezes mais. Aí você olha para Deus que te presenteou com aquele trabalho, com aquele salário, e fala assim: eu te fiz isso para que você vivesse bem, mas você está vivendo mal, e você está vivendo mal porque você não está cuidando daquilo que eu te dei. Deus sente prazer em nos recompensar, irmãos, mas Ele também sente prazer em nos ver cuidando daquilo que Ele nos deu. Seja organizado, seja alguém que alegra o coração de Deus. Terceira coisa, Deus sente prazer em nos ver reconhecendo que é Ele quem nos mantém. Deus sente prazer em ver que nós reconhecemos que é Ele que nos mantém. Olha agora a escada. Deus sente prazer em nos recompensar. Ele sente prazer em nos ver cuidando do que Ele nos deu. E Deus sente prazer em nos ver reconhecendo que foi Ele quem nos deu. Você está entendendo? Amém? Ou não amém? Como pastor que eu posso reconhecer que foi Deus, reconhecer que é Deus que me deu, que é Ele que me mantém, que é Ele que me sustém? Como é que eu posso reconhecer? Bom, de 3 maneiras pelo menos. Primeiro, adorando. Segundo, ofertando. Terceiro, servindo. Essas 3 maneiras são as 3 maneiras que você pode demonstrar a Deus que você reconhece que é Ele que sustenta a sua vida. Como? Adorando, ofertando, servindo. Tem que ser esse tripé. Se faltar um, cai. Preste atenção. Salmos capítulo 29, versículo 2, o que é que diz lá? Adorando. Salmos 29, 2 vai dizer, se é a linguagem de hoje, é? Caça uma linguagem aí mais atual. Atribuam ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorem ao Senhor no esplendor da sua santidade. Primeira maneira de você reconhecer que é Ele que mantém, que é Ele que sustenta, que é Ele quem guarda, que é Ele quem protege, é você sendo adorador, reconhecendo e dedicando a Ele a sua adoração. Falei que é um tripé, se faltar um, cai. Segunda coisa, primeiro adorando, segundo é o quê? Ofertando. Lucas capítulo 16, versículo 10 vai dizer o quê? Lucas 16, versículo 10 vai dizer o seguinte: olha, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, mas quem é desonesto no pouco, com certeza, essa equação não dá errada, também é desonesto no muito. Então, como você reconhece? Ofertando, irmão. Ofertando. Terceira, adorando, ofertando e servindo. Marcos capítulo 10, verso 42 a 45, vai dizer o quê? Marcos capítulo 10, do 42 ao 45. Então Jesus os chamou e disse, chamou quem? Seus discípulos. E disse, como vocês sabem, os reis, os homens importantes da terra dominam sobre o povo. Porém, entre vocês é diferente. Todo aquele que quiser ser importante deve ser o servo.
E todo aquele que quiser ser o primeiro, deva ser escravo de todos, servo de todos. Continua. Porque até o Filho do Homem não está aqui para ser servido, mas para servir os outros e dar a sua vida a fim de salvar a muitos. Tripé de reconhecer que é Deus, Senhor, sobre nossas vidas, Ele que nos sustenta, adorando, ofertando e servindo. Tem que ser esses três, irmãos, tem que ser esses três. Se faltar um, já não dá certo. Porque tem gente que até dedica uma vida de adoração, levanta as mãos aqui no culto, tal, chora, fala em línguas estranhas, vira, mexe, tudo, mas quando a gente fala assim, vamos ofertar, opa, não, aí não. É aquela história, eu sou crente, mas minha carteira não é. O que é isso, irmão? Que pensamento é esse? Tudo isso aqui, irmãos, não é para Deus não, isso aqui é para nós. Você acha que nós pagamos a fatura da energia cantando na frente da Equatorial? Bota o Michel Louvor cantando na frente da Equatorial para ver se cantou bonito, gostei dessa música. A fatura do mês de dezembro está quitada. Não, irmãos, nós precisamos ser verdadeiros. Nós precisamos ser verdadeiros. Nós adoramos, mas nós contribuímos porque sabemos que é a nossa responsabilidade. Esse tripé, ele precisa, para manter, se faltar um, o outro é o quê? Adorar, ofertar e o quê? Servir. Irmãos, eu conheço igreja que tem crente que não serve não. Não. Ele paga para alguém fazer, mas ele mesmo não faz não. Coração de servo, irmão. Nós precisamos ter nosso coração de servo. Nós precisamos ter esse coração de servo. E esses três pilares, os três precisam estar ali. Tem gente que oferta, irmãos. Tem gente que oferta e é dizimista, mas não serve. Você pediu para ele ficar no colete, ele não fica não. Ele falta o culto, mas não fica. Fica não. Eu lembro aqui que nós estávamos fazendo aqui o batismo, a agonia que era com a água aqui, que eu acho que uma traça desviada furou ali a piscina e escorria a água, irmãos. Nós precisamos ser pessoas, irmãos, que somos, inclinados a servir. Jesus disse, olha, no meio dos homens na terra, tem lá as autoridades, os reis, os governantes. Entre vocês não é assim não. Entre vocês não. Entre vocês, o maior é o que mais serve. Porque eu vim ao mundo para ser servo, para servir vocês. Olha, o Deus que com o estalar de dedos fez só as águas do mar, que com o som da sua voz separou dia e noite, e que soprou num bonequinho de barro e ele viveu. E agora o boneco de barro acha que ele é importante demais, e ele não faz isso. Não, eu não faço aquilo. Que é isso? Eu sou alguém de autoridade aqui na terra, você vai me ver fazendo isso? Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Então tem gente, irmãos, que até contribui, mas não quer servir. Eu fui pastor de alguém que uma vez me disse assim: pastor, o meu dízimo é o meu serviço. Conversa, irmão. Eu trabalho aqui e já é o meu dízimo já. Ajuda aqui, precisar, pega o negócio ali. Meu Deus do céu. Adoração. Tem gente, irmãos, que contribui, que serve, mas não tem tempo com Deus. Não tem tempo com Deus. Não tem um minuto com Deus. Cadê a vida de adoração?
já quebrou as 3 colunas, já não serve. Então, irmãos, para entender primícias, eu preciso entender que tudo aquilo que eu tenho, o primeiro lugar é de Deus. Tudo aquilo que eu tenho, o primeiro lugar é de Deus. Para entender primícias, eu preciso entender que eu preciso estar firmado nesses 3 pilares. Eu preciso ser um adorador, eu preciso ser um servo e eu preciso contribuir com o reino. É assim que se faz igreja. É assim que o reino de Deus funciona. Por quê? Porque para não ficar pesado demais, irmãos, para outras pessoas. Você já imaginou numa igreja do tamanho da nossa, todos fossem dizimistas? Eu acho que nós já teríamos pelo menos mais 2 congregações espalhadas aí em outros bairros que ainda não tem uma igreja. Eu quero que você pense sobre isso. Não adianta você ser apenas um adorador se você não quer servir, se você não quer ofertar. Também não adianta se você só quer ofertar, mas você não quer adorar e não quer servir. E também não adianta se você quer apenas servir, mas não quer ofertar e não quer adorar. Essas 3 coisas, elas precisam estar juntas nas nossas vidas. Junta essas 3 coisas e entrega em primeiro lugar para Deus. E diz o Senhor Jesus: provai de mim. Eu sempre tive crise com esse versículo lá de Malaquias, quando Deus fala assim: provai de mim. Meu Deus, Deus falando para nós: provai de mim, vê se eu estou falando mentira. Provai de mim e veja se eu não abrirei as janelas do céu e derramarei bênção sobre vocês, tal qual vocês não poderão somar. Não poderão somar. Para isso, irmãos, a gente precisa ofertar o nosso coração em primeiro lugar, ofertar os nossos dons em primeiro lugar, e os nossos recursos em primeiro lugar, e o nosso serviço em primeiro lugar. Eu queria convidar você a ficar em pé agora. Nós encerramos a semana das primícias e eu sugeri que você trouxesse a sua oferta. E uma das coisas que eu falei ontem foi: não se preocupe com o valor, apenas faça o seu melhor. Também, se você não puder ofertar porque você não tem condições, não tem condições mesmo, não se preocupe. Se você não tem condições de ofertar, nós vamos orar e Deus vai abrir porta de emprego para você, para que você tenha tanto para si, quanto para participar do sustento do reino de Deus. Amém? E eu gostaria que você segurasse a sua oferta assim na mão. Se você vai ofertar no Pix, você levante seu celular assim, coloca aqui. Levante seu celular se você vai ofertar no Pix. Levante se você tem espécie como eu aqui. Levante sua mão com o valor. E você vai orar comigo. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Antes de eu orar, eu quero que você faça a sua oração. Diga para o Senhor: Senhor, nós não estamos fazendo uma troca contigo, porque o Senhor já nos deu tudo o que nós precisamos. Nós estamos te honrando com o primeiro. E essa oferta, diga ao Senhor, essa oferta, ela é uma semente. Você está semeando. Ela é uma semente. E no tempo de Deus, ela dará o seu fruto.
Eu quero reservar um tempo para que você tenha esse momento com Deus. Ore a Deus. Fale com Ele sobre a sua oferta. Senhor, não estou barganhando contigo. Não estou fazendo moeda de troca. Eu estou te honrando. Eu estou te honrando. Eu estou te honrando porque o Senhor tem me honrado muito, muito, muito mais. Eu estou te honrando porque tudo que o Senhor tem feito por mim, eu reconheço que foi obra das tuas mãos. Tudo que tem acontecido comigo, as minhas conquistas, os meus sucessos, diga ao Senhor isso, os meus sucessos não é obra do acaso, as minhas conquistas, as minhas vitórias, elas não são obra da coincidência, e muito menos por causa da minha inteligência, ou por causa do meu braço forte. As minhas conquistas, os meus sucessos, são resultado da tua misericórdia sobre mim, resultado da tua benevolência sobre a minha vida, sobre a minha família. Deus, alguns daqui que estão aqui nesse lugar, talvez tiveram um livramento, poderiam ter morrido em alguma circunstância, mas o Senhor o poupou e deu para ele mais um privilégio, mais uma oportunidade. E nós, Senhor, te ofertamos com muita alegria, porque diz a tua palavra que não devemos fazer isso com tristeza, não devemos fazer isso por obrigação ou por constrangimento, nós fazemos com alegria, e nós te ofertamos, Senhor, o nosso primeiro, o nosso melhor. Deus, não só com esse valor aqui que nós iremos depositar, mas nós queremos também te ofertar, Pai, o nosso coração, te ofertar as nossas emoções, te ofertar o nosso corpo, te ofertar a nossa mente. Senhor, nós queremos te ofertar em primeiro lugar tudo que nós temos e tudo que nós somos, para a honra e glória do Senhor. Aleluia. Eu quero convidar você a fazer a sua oferta de gratidão a Deus, com alegria e com muito entusiasmo, porque Ele é quem nos sustenta. Você pode aplaudir a Jesus? Ele é quem nos mantém. Aleluia! Fique de pé, vamos orar agradecendo.